Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Raquel Mota, eu sou a responsável pelo 10º ENEX, Encontro Nacional de Educação Corporativa em Saúde, que hoje está no seu segundo dia, no seu último dia de painéis incríveis que nós aqui programamos para que você tenha uma informação e tenha uma troca de experiências muito interessantes. Por isso, nós proporcionamos esse evento ao vivo. É o primeiro ano que o ENEX acontece de forma conectada. Todos os 10 anos anteriores, né, nós fizemos esse evento de forma presencial e, como todos sabem, né, devido a esses desafios que nós estamos passando esse ano, a maioria dos eventos, eu creio que todos os eventos estejam sendo feitos de forma remota. E o ENEX não poderia ser diferente. Vocês viram aí, acompanharam toda a nossa trajetória aí nesses 10 anos, que para nós é uma comemoração. Ter feito 10 encontros com este, né? Nós estamos fazendo o 10º encontro de profissionais de saúde para tratar de temas de nosso interesse, temas que são da inovação, da gestão, da educação e da assistência. O que o Brasil tem feito, o que as instituições, as empresas têm feito para melhorar a qualidade de saúde no nosso país. Nós vimos vários painéis ontem, inclusive, nós tivemos temas interessantíssimos, temas como inovação na educação e a multicompetência profissional, principalmente do docente da área de saúde, que tem aí um desafio incrível a desbravar. Nós tivemos também a Valéria Queiroz, que falou sobre blockchain. Eu falei, nossa, nós aprendemos muito sobre esse tema, né, e como que esse tema, né, a contabilidade distribuída, pode ajudar na gestão em saúde. Nós tivemos o Lauro Michelin, ele falou sobre a aceleração da eficiência sistêmica, trazendo a realidade que eles trabalham, né, na L+M, sobre conteúdos digitais e também games. Tivemos o professor Fernando Veiga, que falou sobre TBL, PBL na área da saúde, como que os professores podem, né, articular e melhorar a sua ação frente ao distanciamento, usando ferramentas e metodologias ativas, inclusive alertou que isso pode acontecer, ser feito, ser usado no corporativo também, foi muito bacana. E finalizando o dia, nós tivemos a Jihan Zogby, que é da Dr. Tis, e ela nos falou, contou um pouco qual é o trabalho da Dr. Tis em relação à inovação e transformação digital em saúde com a telemedicina aqui no Brasil. Esses painéis, eles foram distribuídos de uma forma a cada mais ou menos 1 hora, e nós tivemos toda a gravação, que está aí no YouTube, no entanto, nós depois colocaremos em painéis para que você foque no tema que você gostaria de rever ou de repassar para um colega, para você poder divulgar e podermos manter a informação atualizada no nosso meio. Hoje, nós vamos ter alguns convidados, hoje somente com 4 painéis, mas certamente painéis incríveis, e certamente vocês vão aproveitar bastante esses painéis, e eu já convido para a gente só fazer aqui o início, ainda faltando uns minutinhos para o nosso oficial início, eu convido a Marília para poder estar comigo aqui, neste momento. A Marília, que é uma parceira que nos apoiou neste evento, da Selecta Gestão em Saúde, uma parcerona aí da caminhada de capacitação dos profissionais de saúde, principalmente voltados para a qualidade, para a inserção de processos de melhoria contínua. A Marília vai contar um pouquinho da Selecta, a nossa parceira, estamos juntas aí para capacitar esse Brasilzão, né, Marília? E agora remoto até mais facilitado, porque nós temos esses sistemas que conseguimos chegar aí, ó, onde você estiver, na tua casa, no teu, né, na tua empresa. Marília, obrigado por estar aqui comigo, ela vai me ajudar na moderação hoje. Fala um pouquinho da Selecta e de você, Marília, por favor. Raquel, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Um evento maravilhoso, estive acompanhando ontem, e quando fechou de uma forma maravilhosa, e vim acompanhando, eu estava no trânsito, e vim acompanhando
no carro, e assim, muito atenta, e parava e ficava imaginando todo esse trabalho, né, de telemedicina fantástico. E te parabenizo. Para quem não me conhece, meu nome é Marília Melo Damasceno, enfermeira há 23, com formação há 23 anos. Estudei com Raquel, se você me permite, Raquel, estive, mas estudamos juntas na faculdade, então temos uma longa amizade. Eu sou, como já disse aqui, então sou enfermeira de formação e empreendedora, montei a Selecta Gestão, estive por mais de 10 anos andando no Brasil inteiro, trabalhando e discutindo modelos de gestão, e trabalhando com gestão da qualidade, gestão de processos, segurança do paciente. Por 5 anos fui coordenadora de um programa brasileiro de segurança do paciente, discutindo as melhores práticas, discutindo a construção dos melhores protocolos de prevenção, de que forma trazer uma assistência mais segura. E montei, então, a Selecta Gestão. A Selecta Gestão, ela tem aí eu falo que 2 linhas, uma linha de gestão para a gente trabalhar gestão por processo, Lean, Design Think, gestão ágil. A gente trabalha a construção de modelos de gestão, construímos planejamento estratégicos, e a gente vem também com um caminho aí bem bacana, que eu gosto muito, que é da educação. Nós temos a gestão de corpo clínico, gestão hospitalar, gestão de enfermagem, gestão da equipe multidisciplinar e híbrido, né? A presencial e a forma digital. Então, fico muito feliz de ter uma parceria da Prisma Digital, junto com a Selecta, para que possamos levar o melhor, trazer uma discussão melhor de gestão em saúde. Nós precisamos melhorar a gestão de saúde do nosso país, e a Selecta vem com esse propósito, apoiar as instituições e trazer o melhor para a organização, para os profissionais e, claro, para os nossos pacientes. E aí estão todos os contatos da Selecta Gestão para que você que queira, né, que a sua equipe ou você se capacite, seja aí antenado com as novas formas de fazer gestão em saúde. Tá aí todos os contatos. Sigam a Selecta, que você vai ter bastante informação aí de qualidade. Certo? É isso aí, Marília. Agora nós vamos apresentar o nosso convidado, que nós vamos iniciar. Peço para o Murilo, por favor, adentrar a nossa conversa. O Murilo Rival Fernandes, nosso convidado, primeiro convidado desta tarde. Nós agradecemos muito por você ter aceito esse convite, porque para nós esse evento ele não é só um evento, ele traz, né, dentro do coração tudo o que a gente pôde fazer, Murilo, dentro do cenário de saúde e de informação para as pessoas. Informar é algo que a gente faz quase que instantaneamente. Somos educadores em saúde, somos profissionais de saúde, e eu acho que nós aprendemos muito um com os outros, esperamos aprender muito com você hoje. Vou apresentá-lo então. O Murilo, ele é engenheiro da computação, especialista em sistemas digitais, com foco em assinatura eletrônica, sistemas de autenticação e criptografia. Possui mais de 15 anos de experiência em projetos de adoção de sistemas criptográficos para o mercado brasileiro, aplicados à formação digital, sistemas de autenticação e proteção de dados. Atualmente é diretor comercial na Eval Saúde, né, empresa que atua com foco nos mercados de saúde, financeiro e educação. O tema de hoje que o Murilo vai conversar com a gente é assinatura digital em saúde. Entenda a sua utilização e legislação. E nós estávamos falando um pouquinho antes, né, Murilo, o quanto que é importante esse tema para nós, profissionais de saúde, para médicos, para hospitais, dentro do momento que nós estamos, principalmente da LGPD, que é um momento em que a gente sabe que as pessoas precisam se aprofundar no tema, e a gente espera aprender um pouquinho mais com você. Murilo, você tem a palavra, fique à vontade, estaremos aqui no back-end te ajudando, tá bom? Até já.
Excelente, muito obrigado. Uma boa tarde aí para você, Raquel, Marília, para todos que participam conosco online e também aqueles que devem nos ouvir no momento oportuno. Essa é uma das vantagens, né, do modelo à distância, porque se fosse totalmente presencial, só aproveita quem está lá, né, e com esse recurso a gente consegue depois ouvir de forma mais adequada conforme o nosso horário de disponibilidade. Como a Raquel comentou, a gente vai conversar um pouco, não só ensinar aqui, né, não tenho a pretensão disso, mas de compartilhar um pouco daquilo que nós temos aprendido nessa nossa jornada de projetos nesses anos dentro do mercado de saúde e espero poder contribuir de forma significativa com todos. Eu preparei alguns slides para orientar a nossa fala e depois acredito que a gente pode aproveitar os minutos finais para algumas dúvidas mais específicas que vocês tiverem, ok? Bom você ter falado, Murilo, porque no chat do YouTube você pode fazer a pergunta, né? Vai acompanhando aí a fala do Murilo, e se tiver alguma dúvida, nós aí também faremos um debatezinho com ele ao final. Participe, aproveite esse momento ao vivo. Bem legal. Perfeito, já está aparecendo para nós, Murilo. Tá, excelente. Então, né, feito os devidos agradecimentos e as apresentações, eu só vou deixar o meu contato aqui para vocês, se futuramente alguém quiser entrar em contato para alguma questão mais específica. E como a Raquel apresentou, a nossa intenção hoje aqui é compartilhar com vocês a respeito da importância da assinatura eletrônica no âmbito da saúde. Nós vamos falar um pouco sobre o panorama regulatório. A minha formação, ela é técnica, eu sou engenheiro de formação, tenho algumas especializações importantes aí na parte de negócios e de pessoas. Eu cada vez mais tenho a convicção de que quanto mais digitais nos tornamos, mais humanos precisamos ser. Essa é a nossa essência, porque é isso que nos conecta, e assim nós vamos fazer melhor uso da própria tecnologia e das ferramentas com as quais hoje nós vamos falar com vocês e de todas as outras, né, que todos vocês já puderam ouvir um pouco dos demais palestrantes. A Eval Saúde é uma empresa que tem uma trajetória já há mais de 11 anos no mercado brasileiro, pertence a um grupo, né, o Grupo Eval, que já atuava com tecnologias semelhantes dentro de um outro setor e percebeu-se a necessidade de especializar o uso de suas tecnologias para o mercado de saúde devido às suas especificidades. Nem sempre uma tecnologia que é bem aplicada num determinado contexto significa que em saúde ela tem que ser aplicada da mesma forma. Então, o grupo percebeu essa necessidade e, desde 2009, adaptou, implementou produtos, serviços e soluções para esse importante segmento, que é o segmento de saúde, com uma série de conquistas, não só pelo seu crescimento na quantidade de clientes. Hoje, a Eval Saúde, a empresa é um líder nas soluções de formalização eletrônica, especialmente em prontuário eletrônico, mas também nas certificações que obteve durante a sua trajetória e no suporte que prestou para os diversos demais players de mercado, especialmente aqueles que produzem os sistemas, de fato, de armazenamento e geração de conteúdo em saúde. O nosso objetivo é apoiar instituições de saúde na sua caminhada de transformação digital, especialmente no que diz respeito à eliminação do papel. Aplicações como o prontuário eletrônico, receita e atestados fazem parte desse universo que
sem o uso de uma tecnologia de segurança adequada, não seria possível a eliminação do papel. Então, nesse tripé de assinatura, autenticação e proteção de dados, os nossos clientes sempre nos reportam muita satisfação em trabalhar conosco, não só pela maturidade da solução, pela seriedade com que nós desenvolvemos os nossos projetos, mas principalmente pelos resultados e pela proximidade com como nós trabalhamos os nossos projetos. E falando daquilo que nós fazemos, a importância da informação eletrônica, ela é fundamental, ainda mais num tempo que nós vivemos hoje de pandemia, isso ficou ainda mais evidente no que diz respeito à condução do atendimento. É melhor para o prestador, é melhor para o paciente, é melhor para o profissional de saúde quando ele tem informação eletrônica, porque ela está disponível. E uma vez a informação estando disponível, ele tem condições de desempenhar muito melhor a sua função no que diz respeito à atenção à saúde. Eu trouxe nesse primeiro slide um exemplo de uma das dificuldades de se manter uma informação em registro impresso. A gente vê aqui um exemplo de uma receita completamente ilegível. Isso é algo que todos nós, como pessoas, independente de estar atuando ou não, né, como player desse mercado, tivemos aí algumas experiências assim. Isso é algo que o modelo eletrônico elimina por completo. Então, a informação de forma eletrônica, além da sua disponibilidade, ela garante que você consiga ter um padrão para o acesso, um padrão para o uso e todos os benefícios que todos nós já estamos vivenciando. Um exemplo disso eu trouxe aqui o resultado da pesquisa TIC Saúde 2019, que já está, se eu não me engano, na sua 7ª edição. É uma pesquisa importantíssima, realizada pelo Centro Regional de Estudos e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, CETIC-BR, está disponível na internet, e mostra como o nosso país tem evoluído na adoção do registro eletrônico em saúde. São percentuais já bastante elevados. É claro que existem diferenças, né, entre setor público, privado e os diversos tipos de instituição, mas felizmente a gente está numa trajetória de crescimento e isso vem acontecendo ano a ano. São diversos tipos de dados que são coletados e armazenados dentro desses sistemas, com o objetivo de trazer a melhora para o atendimento de saúde, desde os mais básicos, como dados cadastrais, e aqui são alguns dos exemplos que essa pesquisa trouxe, até informações bastante críticas para o atendimento, como laudos, sinais vitais, resultados de exames, e entre outros. As funcionalidades que também foram mapeadas por essa pesquisa também mostram um aumento do uso desses sistemas para a prática da medicina nos diversos tipos de instituições, e isso mostra que, de fato, o uso da informação eletrônica não só pela prática, né, mas por diversos estudos ao redor do mundo, uma importante ferramenta para a melhora do atendimento da saúde, seja ela pública ou privada, é o acesso à informação. Então, de forma bastante resumida, você, para ter uma informação precisa, atualizada sobre o paciente no momento em que ele está recebendo atendimento, é fundamental que você tenha um sistema eletrônico. Nós dizemos em segurança da informação que ter a indisponibilidade da informação é um problema de segurança. Não adianta você ter coletas de dados
de forma que você não consiga acessá-lo no momento em que você precisa. Então, a informação do registro eletrônico dá essa vantagem, como o acesso mais rápido a esses dados, mais coordenado, eficiente. E aqui a gente começa a trazer alguns destaques com relação à questão da segurança, porque melhora de forma significativa a privacidade dos dados desse paciente. Havia muitas questões relacionadas, e talvez algumas instituições ainda tenham dúvidas e receios sobre a segurança da informação eletrônica, mas não tem a menor ideia do risco que é essa informação de um registro de prontuário armazenado em papel. O dado, ele tem uma chance de se perder, de ser acessado por pessoas não autorizadas, uma facilidade muito maior do que se comparado com a informação eletrônica. Há pessoas que pensam que o fato do dado eletrônico estar em algum sistema, que automaticamente ele está acessível a todo e qualquer tipo de situação de um hacker, por exemplo, acessar. Isso sim é um ponto de atenção, existem medidas para isso, mas comparar esse risco e justificar esse tipo de situação para manter o registro em papel é algo totalmente inaceitável e muito menos seguro manter a informação de forma em papel, em físico. E no final, você acaba reduzindo em muito aquela papelada que acontece dentro de um hospital. Um processo de internação, quando nós começamos os nossos projetos, gera em torno de 70 a 100 páginas por dia, por leito, e isso é um volume absurdo que pode provocar erros numa conduta clínica, distanciamento entre a realidade do que está sendo administrado por um paciente, uma dispensação em uma farmácia, dificuldade de entendimento sobre a grafia naquilo que está sendo colocado em papel, e tudo isso acaba gerando um prejuízo muito grande do ponto de vista financeiro para as instituições privadas, para o país como um todo, na parte pública, e principalmente para o paciente. Então, aqui é um resumo da importância que eu quis trazer aqui para vocês sobre o uso da informação em meio eletrônico. Agora, uma pergunta para provocar reflexão, que eu gostaria de compartilhar com vocês, está relacionada à redução do papel em si. Será que o fato da adoção de uma ferramenta, de uma tecnologia de informação, seja qual for, reduzem a papelada? E a prática, nesses últimos 11 anos, é que a gente percebe que, embora sempre esse tripé seja fundamental, pessoas, processos e ferramentas, e você fazendo tudo direitinho, com a adoção de uma boa ferramenta, com equipes bem treinadas, com um processo maduro o suficiente, é inevitável o aumento do papel. E a gente fica se perguntando por quê. Por que que uma realidade de um SAMI, como esse na primeira imagem que eu mostro para vocês, mesmo depois da adoção de uma solução técnica, acaba virando algo 2, 3, 4, até mesmo, em alguns casos, 8 vezes maior. Eu fiz uma pesquisa muito rápida aqui para compartilhar para vocês, que compara o consumo de papel com os investimentos em tecnologia da informação e comunicação. E nós sabemos disso na prática, e foi muito interessante perceber nessa pesquisa que o crescimento econômico dos países, de alguma forma, não sei explicar exatamente as causas aqui, não é nosso objetivo nessa nossa apresentação, mas é que existe uma proporção de crescimento econômico com o consumo de papel aqui nos mais diversos tipos, sejam eles embalagens, livros. Mas o que nos chamou bastante a atenção é que esse mesmo trabalho revelou que todas as empresas que investiram em alguma solução de tecnologia da informação acabaram não reduzindo o volume de papel, mas sim aumentando. Uma pesquisa que fez um trabalho muito interessante, junto à Fundação Getúlio Vargas, está publicada aqui, depois vocês podem acessar nos links que eu vou compartilhar, foi feita durante 6 anos, e ao invés desse número reduzir, no caso dos
ambientes onde você tinha disponibilidade de uma impressora, esse número aumentou, e talvez a pesquisa não foi neste nível, né, de avaliação das causas, mas talvez essa é uma hipótese de que a área de uso de mecanismos de impressão acoplados aos sistemas de informação é que fazem com que esse volume de dados aumente. Se nós aplicarmos esse mesmo cenário dentro do ambiente hospitalar, nós vemos ainda que não é só por uma questão da facilidade, mas da necessidade de garantias de autoria e de uma responsabilidade sobre aquele que gera o dado em papel, que garante que ele é o autor daquela informação e o responsável por ela. Então, é muito comum, e nós pudemos vivenciar isso nos mais diversos projetos que acompanhamos, que o papel ele chega a aumentar 6, 8, em alguns casos até 10 vezes, depois que você adota um sistema de prontuário eletrônico. Então, fica a questão, será que quando nós pensamos na digitalização, no processo da transformação digital de uma instituição de saúde, nós inevitavelmente temos que passar pelo aumento de papel? Por que que isso acontece? A questão principal é sobre a segurança jurídica com relação a esse dado eletrônico. O dado eletrônico sem o amparo legal, ele não tem a sua eficácia completa, daí a necessidade da impressão. E unido às tecnologias de impressão com custos relativamente menores, dependendo aí da região do nosso país, você acaba tendo, então, essa realidade. Então, esse é o primeiro ponto, e a gente vai tratar aqui um pouco qual é a segurança jurídica necessária para que essa questão da diminuição do papel ocorra junto com todas as melhorias que um processo de registro eletrônico proporciona. É necessário também segurança administrativa, porque não adianta você ter um amparo legal, uma ferramenta, mas as equipes trabalhando de forma inadequada. Nós vivenciamos situações onde você tinha uma ferramenta, você tem amparo legal para isso, e infelizmente, por questões de desconhecimento do uso ou de uma aplicação adequada desse tipo de tecnologia, mesmo a informação tendo valor legal em forma eletrônica, ainda assim houve a necessidade de alguns projetos que nós acompanhamos de impressão, e isso é um problema, porque você acaba tendo um custo muito maior, além das ferramentas, das tecnologias que dão a segurança jurídica, você continua gastando com o papel que aumenta. E terceiro ponto que eu queria destacar aqui nessa apresentação é a segurança técnica. O sistema ele precisa adotar um mecanismo capaz de garantir esse tripé: a autenticidade, a confidencialidade e a integridade dessas informações. Sempre foi muito discutida a questão de segurança em saúde, e ainda mais agora que nós temos um amparo legal. Quando eu falo amparo legal, eu estou me referindo aqui à própria LGPD, com a necessidade das instituições de saúde estarem atentas com relação aos dados sensíveis que elas manipulam. O objetivo hoje não é falar especificamente da LGPD, é um assunto que caberia aqui numa outra apresentação, mas é um alerta importante que a gente precisa fazer, que dada a criticidade e a sensibilidade dos dados que são armazenados de forma eletrônica nas instituições de saúde, sobre a adoção de ferramentas que permitam o controle efetivo sobre quem está acessando esses dados, a forma de troca dessas informações nos ambientes internos, entre outras instituições, e se numa eventualidade de algum tipo de falha de segurança, algum vazamento, e isso não é algo que possa ser totalmente evitado. A questão hoje não é se os dados vão vazar, mas é quando, dado que cada vez mais os sistemas estão mais conectados, que tipo de medidas que a instituição deve adotar para garantia de uma proteção eficaz para esse dado, mesmo diante de uma situação
de falha de alguns dos mecanismos de segurança. Na própria pesquisa feita pela CETIC, eles avaliaram a adoção de ferramentas de segurança com relação, pelas instituições de saúde, com relação aos dados que são coletados e armazenados. Então, de início, a gente percebe o uso de algumas ferramentas mais básicas, como antivírus, proteção por senha para os sistemas, ou sistemas de proteção de perímetro, né, os firewalls, especialmente nas instituições com maior porte, mas ainda assim tem um indicador bastante interessante, quando a gente fala de proteção por senha, 70%, antivírus 90%, mas os demais itens de segurança que também são importantes, uma vez que a segurança não se adota com uma única solução, não existe uma forma única de dizer agora estou protegido, como se fosse LGPD, faço para você aqui em 30 dias com a ferramenta 1, 2, não é assim que funciona, depende de uma unidade de todas as equipes, então é um trabalho multidisciplinar, que envolve TI, que envolve comissão de prontuário, que envolve a alta gestão da instituição e um plano de segurança adequado. Esse é o primeiro princípio. A pesquisa também trouxe informações bastante relevantes sobre quantos por cento das instituições de saúde, de fato, já tem uma política de segurança para, então, depois adotar as ferramentas. Não estamos num cenário bom, mas a importância que nós percebemos com as respostas, comparando com as pesquisas anteriores, é que alguns desses indicadores vêm evoluindo, diferente de um indicador que eu gostaria de dar um destaque, que tem a ver com o nosso assunto aqui, que é a assinatura eletrônica, que é o uso do certificado digital, onde aponta pela pesquisa que 38% das instituições já usam esse tipo de tecnologia, e se comparado com o ano anterior, esse percentual ele era de 45%. Então, isso indica que, e a gente vai ver um pouquinho no decorrer da minha apresentação, que algumas mudanças importantes estão acontecendo no que diz respeito a como garantir a autoria, a integridade. Eu não repúdio dessas informações, já que esse é o ponto tão importante para que você tenha a confiança necessária de manter um sistema eletrônico sem fazer uso do suporte em papel. Eu vou apresentar um breve panorama regulatório sobre aquilo que ampara o uso da assinatura eletrônica no Brasil e fazendo um comparativo desde o início da infraestrutura de chaves públicas brasileira, a ICP Brasil, que foi criada pela medida provisória 2.200 lá em 2001, então, no ano que vem, já está completando aí os seus 20 anos, e comparar todo o panorama regulatório com o que nós vivemos nesse ano de 2020. A ideia aqui não é explicar ou esmiuçar os detalhes de cada uma das normas, leis ou decretos, mas simplesmente mostrar uma fotografia sobre alguns pontos relevantes que eu achei interessante destacar aqui para vocês. Então, da criação da ICP Brasil, nós temos a condição necessária para a identificação do cidadão, a partir da emissão de um certificado digital vinculado a essa infraestrutura com base legal. Nós temos a presunção de validade jurídica sobre todo e qualquer documento ou registro eletrônico que for emitido dentro do âmbito dessa infraestrutura e assinado por um certificado digital pelo titular, né, deste instrumento. Então, de forma bastante resumida, a ICP Brasil é esse conjunto normativo de procedimentos jurídicos e técnicos dentro de uma estrutura hierárquica que garante a emissão das identidades digitais. E, baseado nessa medida provisória, nós temos, então, o valor jurídico dos documentos que são assinados por um certificado ICP Brasil. Talvez algumas pessoas possam se perguntar, mas sendo uma MP,
eu posso ter algum problema de amanhã ou depois eu perder a validade jurídica. Não é o caso, dada a data em que essa medida provisória foi publicada. Hoje nós sabemos que uma MP, quando publicada, ela tem um período para que possa ser transformada em projeto de lei, contrário, ela perde o valor, mas não é o caso da 2.200, em função da data em que foi gerada, antes dessa emenda aí na nossa Constituição, e não só por esse suporte legal, mas também pelo próprio uso. São diversos os sistemas estruturantes no Brasil que estão apoiados por essa medida provisória, e que nós chamamos aqui, de forma bem resumida, de CP Brasil. Eu me refiro aos sistemas de notas fiscais eletrônicas, tanto no âmbito municipal quanto dos estados. Eu me refiro a todo e qualquer processo dentro do judiciário, já que os sistemas judiciários já têm todo um suporte para o uso da certificação nos seus processos. Eu me refiro também ao próprio sistema financeiro, que desde 2002, com a criação da troca de informações entre os bancos e o Banco Central, no sistema conhecido como SPB, usa essa estrutura, e não só o SPB, mas diversos outros sistemas estão baseados nisso, inclusive o mais recente lançado agora, o PIX, esses sistemas de pagamento instantâneo, também tem um pilar de segurança, e os certificados digitais, que dão a segurança para a troca segura dessas transações, estão baseadas dentro da ICP Brasil. Então, por esses motivos, não se preocupem que nós não teremos a surpresa de para tudo porque a MP caiu, não é o caso. Em 2002, eu destaco aqui, então, algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina. A primeira delas, que é a 1638 e a 1639, que tratam do conceito do prontuário eletrônico, da definição de uma comissão de prontuário e das normas para o uso, manuseio e armazenamento dessas informações. Quero fazer uma pequena provocação aqui, tá? Desde 2002, pela 1643, nós já tínhamos alguma sinalização do CFM com relação à telemedicina. Eu vou explicar para vocês por que é uma provocação, porque talvez a Jean tenha comentado ontem que não é um assunto totalmente pacificado, tá? No nosso contexto. O que de importante eu queria destacar da 1639, quando ela fala do normativo para o uso e o armazenamento desses dados de registro eletrônico, é que ela já apontava para um trabalho que seria feito no futuro sobre regras de como aplicar essa tecnologia da certificação digital no contexto dos registros eletrônicos em saúde. Aqui eu faço referência à SBIS, a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que naquela época, por um convênio estabelecido com o CFM, cria, então, um conjunto normativo estruturado num manual, que define ali algumas regras de estrutura, conteúdo e funcionalidade para a devida eliminação do papel. Então, o CFM é baseado nesse conjunto normativo, que é conhecido aí como Manual da SBIS. Até algumas semanas nós já estávamos na versão 4.3, e recentemente a SBIS lançou já a nova versão, a versão 5, com mudanças significativas. Ainda não vamos trazer esse assunto aqui, mas é um tema bastante interessante. E ali você tem, além dessas categorias que vão avaliar os requisitos mínimos para um software, o conjunto de segurança necessário para a eliminação do registro em papel, o chamado conjunto NGS2. É a norma, é o nível de garantia de segurança nível 2, que é o que vai tratar da certificação digital. Então, desde 2002 até 2007, foi o tempo necessário para a consolidação desta primeira versão, e aí, desde então, o país passou, a partir dos seus diversos players, aí, fornecedores de sistemas de registro, a adotar esse normativo, e não só o Conselho Federal de Medicina, mas também o Conselho Federal de Enfermagem e outros conselhos apontam para esse mesmo normativo, devido à clareza com que os requisitos ali são apresentados e uma orientação
bastante prática de como adotar essa tecnologia. Então, você vê que tem uma distância aí no tempo. Chegando em 2018, a gente começa a ter umas mudanças com relação à parte regulatória. Essas duas leis, aqui eu faço destaque a 787, ela vai tratar do prontuário que está em papel, porque já no manual da SBIS existia a possibilidade de você trabalhar com sistemas conhecidos como GED, Gestão Eletrônica de Documento, mas havia uma falta de uma lei que amparasse a possibilidade de você, ao digitalizar um prontuário em papel, descartar esse documento. Houve uma tentativa em 2012 de uma legislação específica a respeito de digitalização, mas cujos artigos que mais dariam suporte a uma utilização ampla dessa lei foram vetados e com motivos que, na minha opinião particular, estavam corretos, dada a falta de critérios suficientes para garantir que um documento digitalizado teria as mesmas garantias daquele documento em papel, especialmente no que diz respeito à autoria desse documento. Aí o que aconteceu em 2018 foi que uma lei específica a respeito do setor de saúde permitia o uso desse tipo de sistema, o que na prática também acabou gerando algumas dúvidas, porque se você digitaliza um prontuário em papel e você tem já baseado nessa lei a possibilidade de descartar o anterior físico, já que ele tem a mesma força probante no meio digital, por que as instituições demoraram ou não estão olhando para isso com tanta força, devido a algumas dúvidas sobre se, de fato, todos os critérios necessários para essa garantia de confiança estão estabelecidos nessa lei. Alguns autores da área jurídica apontam que sim, que existe todo esse amparato a partir da 13787, eu acredito também que sim, mas há também algumas discussões que estão em andamento. E essas discussões também aconteceram no âmbito da própria telemedicina. Eu trago aqui a resolução do CFM 2227, que aprofunda ou amplia as questões de uso da telemedicina no Brasil, e, um ano seguinte, uma resolução que revoga essa mesma resolução, trazendo o cenário em 2019 para o mesmo que nós vivíamos em 2002. Então, vamos dizer, essas mudanças com relação a adotar ou não adotar, é que fazem com que as instituições, quando sai alguma lei a respeito de agora vamos usar, é que fala, mas pode mesmo? Quem já está usando? Quais são os impactos? Quais foram os riscos jurídicos? Como mitigar isso? Então, são questões que, quando nós estamos no meio do processo de transformação, acabam atrapalhando um pouco. Sem contar que, no meio desse processo, além de todas as questões relacionadas ao prontuário eletrônico, nós também vivemos aí os capítulos sobre a própria LGPD, da sua sanção em 2018 e todo aquele processo, muito por conta da pandemia, se ela valeria ou não, e tudo isso depois fora regulamentado aqui pela 13853, e desde setembro desse ano nós já temos, então, a criação da agência nacional, que vai atuar nas questões da sua competência, ela registros armazenados na instituição. Então, isso tudo foi um cenário antes da pandemia. Depois da pandemia, nós tivemos aqui uma quantidade enorme de decretos, portarias, legislação, especialmente no que diz respeito ao uso da informação eletrônica, especificamente a receita digital e o atestado, muita discussão sobre que tipos de documentos precisariam, de fato, de um uso de uma assinatura com um certificado digital, quais que não precisariam. Em algum momento, houve até a discussão sobre a não utilização de um certificado digital, e tudo isso mostra que, assim, é um assunto importantíssimo e, devido a algumas mudanças que ocorrem nesse processo regulatório, causa certa
incerteza no momento de você tomar uma decisão e seguir. A parte positiva disso é que, no meio dessas indas e vindas, alguma coisa fica. E eu tenho certeza que a receita digital, independente das questões que serão discutidas ainda no futuro próximo a respeito da telemedicina, ela deve permanecer. Então, existe já um trabalho bastante coordenado da própria Anvisa, do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Farmácia, junto com o ITI, que é o órgão que regula, né, e fiscaliza e define aí todo o conjunto de padrões técnicos dentro da ICP Brasil, criando também uma própria ferramenta para apoiar desenvolvedores e os próprios prestadores num fluxo de geração, validação, emissão e dispensação de medicamentos. E, para terminar aqui essa nossa régua, a intenção aqui não era esgotar todos os atos normativos, era apenas trazer alguns e mostrar que tem muita coisa em evolução. Nós temos a Lei 14.063 desse ano, de setembro desse ano, que traz novos conceitos de assinatura. Então, até então, a gente falava muito da assinatura produzida por um certificado digital, que é aquela chamada de digital, onde você usa o seu certificado para garantir a autoria, integridade e não repúdio daquele documento. Com a 14.063, especialmente no âmbito da saúde pública, nós tivemos aqui a possibilidade de uma ampliação de outros modelos de assinatura para que a informação eletrônica possa permanecer eletrônica, você não tem a necessidade do papel e tem algum amparo jurídico mínimo dessa forma, com algumas alternativas. E aqui vale a gente destacar a diferença, porque até então falava-se muito de assinatura digital, aquela produzida com um certificado digital, e a eletrônica, qualquer outro mecanismo. A assinatura digital sempre foi um subtipo de uma assinatura eletrônica, mas mais específico, porque ela garante de forma bastante segura a identidade do seu titular, a autoria dos documentos. Então, por isso que a direção, desde o início do CFM, da SBIS, dos demais conselhos e do próprio regulamento até então, estavam apontando para esse tipo de tecnologia. O que eu quero destacar é que nessa lei continua, só que com algumas mudanças com relação à terminologia. Essa lei traz, então, alguns conceitos que até então são novos do ponto de vista regulatório. A chamada assinatura eletrônica simples, assinatura eletrônica avançada e assinatura eletrônica qualificada. De forma bastante resumida, você pode acessar isso na lei depois e verificar com mais detalhes. A assinatura simples, você tem a identificação do signatário. Então, sistemas mais simples e que não requerem um nível de garantia de acoplamento, vamos chamar dessa forma, entre o dado eletrônico produzido e o seu autor, podem ser admitidos nesse caso. Não é o recomendável para o nosso contexto aqui dentro da saúde, por algumas razões bastante claras. O registro eletrônico em saúde, o prontuário do paciente gerado com informações dos profissionais de saúde, ele não é simplesmente um documento qualquer. Ele é um documento científico, ele é um documento sigiloso, antes de tudo, e também um documento legal. Então, a gente precisa de um uso de uma estrutura que garanta um nível de segurança mais adequado para esse registro. Então, nesse caso, não faz sentido a gente pensar em assinatura simples, mas as outras modalidades, aqui eu destaco a assinatura eletrônica avançada e qualificada. E uma diferença resumida entre esses tipos de assinatura é que a qualificada, ela continua garantindo toda a segurança e confiança exigida pelo processo, porque ela é produzida por um certificado emitido dentro do âmbito da ICP Brasil, nos seus diversos tipos de formatos técnicos já previstos dentro do padrão brasileiro de assinatura digital, e de acordo com a 14.063, os atestados e receitas médicas continuam sendo exigidas a assinaturas produzidas por esse tipo. Então, aquilo que desde 2002 nós chamávamos de somente assinatura digital, passamos agora a chamar de assinatura eletrônica qualificada.
E por que tem a qualificada? Porque existe também agora a assinatura eletrônica avançada, que é aquela produzida por um certificado digital ICP Brasil ou não, de uma outra infraestrutura ou de qualquer outro mecanismo que garanta a autoria e a integridade desse documento, desde que admitido pelas partes. O que é interessante notar é que o parágrafo específico sobre essa definição da assinatura eletrônica avançada, ele faz muita referência ao que já estava dentro da própria medida provisória 2.200 desde 2001, que é a base legal da criação da ICP Brasil, mas desde a sua criação já havia a possibilidade, dentro ali, se não me engano, no parágrafo 2º, artigo 10º, de uso de outros mecanismos para garantia de autoria e integridade, desde que admitido pelas partes. O que essa lei trouxe é que ela especificou um pouco melhor algumas das características necessárias para uma assinatura eletrônica avançada. Por exemplo, a identificação única daquele signatário e a garantia de que, uma vez esse registro gerado, você tenha evidências digitais para garantir a não modificação desse registro no futuro. Então, é bastante interessante porque algumas instituições, especialmente as instituições públicas, mas não somente públicas, as também privadas, considerando a questão que já existia dentro da própria MP 2.200, avaliam com uma possibilidade, de uma forma muito positiva, esta alternativa, já que ela traz algumas vantagens de custos, especialmente operacionais, se comparadas com a assinatura qualificada. O que é interessante de destacar é que este modelo, ele não tem por objetivo substituir o modelo anterior. Pelo contrário, ele amplia a possibilidade de você trabalhar com novas modalidades, dependendo da realidade de cada um dos projetos, de cada uma das instituições, do perfil desses profissionais e do tipo de documento que você quer oferecer essa garantia para eliminação do papel. Tudo isso por quê? Porque custa muito caro a manutenção do suporte em papel dentro de um hospital. São estimativas que nós coletamos nesses últimos anos de trabalho e são valores assim realmente significativos e que às vezes eles são impostos pela necessidade do registro em papel e muitas vezes nem se discute se há alguma forma de você reduzir isso. E aqui a gente está vendo que existe sim amparo legal para isso, existem ferramentas para isso, depende de algumas avaliações. O custo em papel não é o único insumo, tá, que acaba gerando alguma dificuldade para as instituições. O fato de manter em papel tem toda uma questão que vai desde o seu armazenamento, manuseio, espaço, infra. Então, faz todo sentido você pensar num projeto que visa a redução desse tipo de instrumento para armazenamento de informação em saúde. Uma ideia básica aqui é você pensar, de fato, o quanto você gostaria de economizar com esse tipo de sistema. E aqui eu trago alguns exemplos importantes para mostrar que, de fato, as instituições, sem mencionar aqui cada uma delas, por questões de confidencialidade dos dados, o quanto se consegue reduzir com a adoção de um sistema de assinatura eletrônico integrado a um sistema de registro eletrônico no hospital. Instituições dos mais diversos tamanhos e dos mais diversos portes, sejam elas públicas ou privadas, conseguem reduzir de, no mínimo, 30%, chegando, em alguns casos, até 90% ou mais, 90% ou 96% de redução de custos com impressão. Para terminar, gostaria de destacar aqui 3 pontos. Tá? A adoção de tecnologias para o tratamento de dados é algo que é irreversível, e destaquei aqui alguns dos benefícios, mas eles são muito maiores do que aqueles que eu pude falar aqui no tempo que a gente tem. A segurança é um pilar fundamental para a confiabilidade necessária nessa jornada.
E hoje, infelizmente, a gente já tem suporte legal e também tecnológico. O que a gente precisa fazer é avaliar quais são as opções para que cada realidade possa adotar as melhores práticas para, no final, manter a informação de forma eletrônica, que com todo o suporte legal e técnico do ponto de vista de segurança necessário. Muito obrigado. Muito bom, Murilo. Marília, pode acessar aqui. Eu tenho uma questão que eu estava verificando, Murilo. A gente percebe, a Marília também trabalha muito nesse cenário, né, Marília, nas suas consultorias, que você falou lá no início sobre a falta, muitas vezes, da política e do plano de segurança nas instituições de saúde. E eu também percebi que vocês fazem muitas estatísticas e levantamentos e estudos frente ao que vocês precisam, inclusive, né, demandar, né, dentro desse cenário, e essas estatísticas e esses estudos prévios à implementação de um trabalho tecnológico, ele é extremamente necessário. Muitas das vezes, e a gente viu isso acontecer, principalmente, né, da pandemia para cá, muitas pessoas se lançando nesse mercado tecnológico, muitas vezes sem base, e sem toda essa lógica que você está nos dizendo de segurança. Segurança do que está sendo implementado, segurança do que vai acontecer. Qual é o teu olhar, Murilo, né, dentro dessa área especializada, frente a essa... Primeiro, a falta de política das empresas, então, por onde tem que começar? E segundo, qual é a melhor forma de eu verificar que aquilo é eficaz e bom para mim, que não é alguém se lançando a fazer algo inadvertido? Posso só fazer um complemento nessa pergunta? Faz. Murilo, andando pelo Brasil inteiro, por hospitais de rede, hospitais de gestão familiar, de cooperativa, então só quero amarrar com o que a Raquel trouxe, porque ninguém consegue construir a política da gestão da informação. Tem muita dificuldade. E o que trazer para esta política? Então, só para poder amarrar o que a Raquel trouxe, dessa falta de... Bem legal a pergunta de vocês aqui, porque, de fato, quando nós pensamos em um problema, nós acabamos focando muito na solução mais rápida. Então, algumas das ferramentas, elas são pensadas para a solução de uma forma muito rápida e algumas delas acabam não considerando as questões de segurança relacionadas ao dado que se trabalha. Muito disso, acredito que é justamente, primeiro, pela falta de uma regulamentação mais clara e até de uma forma que possa também ser acompanhada e cobrada, porque você pode até ter uma regulamentação, mas se você não tiver um tipo de fiscalização ou de cobrança, é aquele fenômeno brasileiro que alguns países não conseguem compreender, a famosa lei que não pega. E a própria LGPD, no começo, devido àquelas idas e vindas decorrentes da questão da pandemia, foi questionada se era uma lei que também cairia nessa questão de não pegar, e desde o início eu nunca acreditei nisso, eu sempre entendi que era assim, porque esse não é um movimento do Brasil, mas esse é um movimento mundial com relação à privacidade e proteção de dados, e a importância e a necessidade de você, que é o dono do dado, ter controle sobre ele. Fala-se muito sobre padronização, fala-se muito sobre interoperabilidade de dados, fala-se muito das vantagens de você ter essas informações de forma eletrônica, mas ainda faltava um pilar fundamental que era o dono do dado, já que fala-se que o prontuário eletrônico antigamente chamava-se, talvez em alguns lugares ainda chamam, né, o prontuário médico. Na verdade, o médico, ele é uma das partes importantíssimas, né, que cria ali conteúdo. A gente percebeu nesses anos que a relação acaba sendo 1:6 ou 1:8, ou seja, para cada registro médico você tem diversos outros profissionais de saúde gerando conteúdo dentro daquilo que a gente chama de prontuário eletrônico, então é muito mais amplo, e o prontuário, ele é do paciente. Ele é o dono. Você tem os autores dessas informações, que são
os profissionais de saúde, você tem os custodiantes dessa informação, que são as empresas que prestam um serviço de saúde, e no final faltava a questão do dono dessa informação, que é o paciente. E quando você avalia e olha algumas ferramentas, acredito que esse tenha sido o objetivo principal do trabalho do CFM, junto com a própria SBIS, na criação de um padrão mínimo de critérios para que você possa ter uma ferramenta suficientemente segura e adequada para o armazenamento. Então, nesses últimos anos, e aqui eu estou falando de algo bastante antigo, desde 2007, a gente percebe um amadurecimento da qualidade das ferramentas, do tipo de dado que é armazenado, e aqui eu me refiro aos diversos fornecedores que existem dentro do mercado. Então, existe uma referência, e essa é uma referência importante, mas também outras referências podem ser consideradas, como as próprias normas de segurança, que são internacionais. Aqui eu me refiro à ISO, que tem padrões de segurança também, como 27001 e algumas outras que apontam para a segurança específicas para o âmbito da saúde, e essas ferramentas precisam estar atentas a como elas armazenam. Agora, também existe um componente profissional, cada vez mais urgente a necessidade de profissionais na área de segurança da informação. Retomando aqui mais uma vez a LGPD, foi criado um novo papel dentro da nossa sociedade, o encarregado de dados. O pessoal gosta de uma sigla em inglês, todo mundo quer ser chamado de DPO, né? Mas, na verdade, é o encarregado de dados. Não tenho problema nenhum com a tradução ou siglas em português. E é fundamental que você tenha esse perfil dentro das instituições, porque a partir dele, já que existe esse amparo já dentro da nossa legislação, é que comece a trazer qual é o estágio, qual que é a maturidade da organização em relação à segurança da informação. Existem níveis e estágios de maturidade, por exemplo, para a adoção de um sistema de registro eletrônico, e aqui eu me refiro aos níveis do RIMS, e algumas instituições chegam até o nível 7. A Eval tem o orgulho de dizer que, se não 100%, mas quase, né, chegando muito perto disso, dos hospitais que são nível 7 RIMS adotam uma solução nossa para garantir a segurança desses registros de prontuário eletrônico. Então, Raquel, Marília e a todos que nos ouvem, existem sim conjunto de informações suficientes para que você consiga construir. Talvez falte investimento, talvez falte tempo ou prioridade. Nós percebemos que muitos dos projetos que nós estávamos desenvolvendo foram paralisados em função da própria pandemia. As instituições, especialmente as privadas, elas passam por um momento bastante delicado, diferente do que se pensa, né? Estamos numa pandemia, então os hospitais estão trabalhando muito, mas com a suspensão de alguns atendimentos, especialmente seletivos, isso gera um problema significativo de fluxo de caixa, né? Estou falando aqui de questões financeiras importantes para as instituições, então isso é só mais um ingrediente aí para a nossa conversa. Eu sei que dá para a gente conversar bastante coisa aqui dentro desses temas. É verdade, Murilo. Nossa, foi ótimo. E, assim, o que nos deixa muito claro é que, primeiro, precisamos ter uma regulação e seguir as regulações, porque, assim, na verdade, é uma discussão grande por trás de tudo isso. Me lembro muito bem, porque eu acompanhei muito um dos médicos que faz essa discussão no CFM, que é o Dr. Xiaolong Wen, que é um dos precursores da telemedicina aqui no Brasil, e as discussões que a gente verificou, é bem o que você falou, nós chegamos em 2019 e voltamos para trás em várias coisas que já estavam consolidadas. Aí a pergunta também, há muita coisa, a questão cultural sobre isso, né, sobre a presencialidade, sobre a estar fazendo algo físico, analógico e não virtual. É como a gente comentou ontem, Murilo, até hoje a gente tem ainda pessoas que são céticas em achar que se eu tiver uma conta virtual, uma conta que eu pague, eu vou perder o meu dinheiro. Então, os idosos, as pessoas mais velhas ainda têm também essa questão de não acreditar no digital, e aí a gente passa isso para a saúde.
Será que eu vou ser atendido do mesmo jeito quando eu vejo face-to-face meu médico? Será que eu vou ter toda aquela... Será que eu só receber uma assinatura eletrônica em algo que eu imprimi ali e aquilo vai valer? Então, são situações que são culturais, nós vamos precisar quebrar alguns paradigmas aqui no Brasil, mas eu acho que nós estamos no caminho certo, e empresas como a sua certamente vão nos ajudar a caminhar, né, trilhar esse cenário, e a Marília trabalha em certificação, sabe que as certificadoras exigem isso, exigem essa regulação por trás, né, que tem algo forte, né? É que a gente fala muito da política, quanto a construção é importante para definições até de papéis e responsabilidades. Falamos muito do registro seguro, e o prontuário, como bem disse, não é médico, mas o prontuário pertence ao paciente, nós somos responsáveis pela qualidade das informações e precisamos de informações completas. Vi no teu primeiro slide, Murilo, quando você fala, e fiz até aqui algumas anotações, os protocolos são pouco usados ainda no eletrônico, no prontuário. A discussão da cadeia medicamentosa também é pouco usada, tem uma riqueza que pode ser muito mais aproveitada, a segurança, e toda a produção da cadeia medicamentosa, e também em relação à segurança, como alergias e outras informações importantes, como comorbidades, outras informações importantes, relevantes, pertencentes aí ao paciente, e que precisamos fazer registros. E eu vejo o quanto o teu trabalho é maravilhoso e quanto tem oportunidade de crescimento para a gente discutir a qualidade e segurança do paciente, mas não só isso, o quanto eles precisam enxergar até a rapidez do faturamento. A gente vê que muitas instituições ainda têm um faturamento muito lento e com contas a receber não de 30, de 60, 90, eu vi ainda essa semana de 1 ano de contas a receber, ele fica num prejuízo enquanto o teu trabalho, você tem uma riqueza aí, porque eu falo, nossa, coloca esse prontuário, traz a assinatura logo para que a gente consiga trazer processos mais ágeis, não é? Perfeito. Com certeza, e esse é um dos benefícios que a gente acabou avaliando, principalmente em instituições privadas, né? Porque o fechamento de conta médica é uma dor de cabeça para todo mundo. Quando você tem a ausência da assinatura do profissional para o envio e na comunicação entre o prestador e a operadora. Então, o uso de um suporte de ferramenta digital que garanta a confiança, a confiabilidade dessa informação para esse processo é fundamental. E aí você tem o atendimento no ato. Então, no ato da evolução, no ato da prescrição, o dado já está armazenado, seguro o suficiente, com valor jurídico e apto para todo o tratamento. E eu fiz questão de destacar a nova legislação, porque em alguns momentos a gente se pergunta, mas depois de tantos anos de adoção de um amparo legal para isso, por que a gente não tem um uso massivo das instituições de saúde com relação à tecnologia? A gente sabe que existem algumas fricções da própria tecnologia e também da sua adoção, implantação e custos. Então, eu vejo com muito bons olhos o que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, provocados por uma pandemia. Talvez nós, como humanidades, e o que eu falei no início da minha apresentação, eu acredito verdadeiramente nisso. Quanto mais humano, quanto mais digital nos tornamos, mais humanos a gente precisa ser. Mas nós caminhamos muito no conceito de humanidade sobre as dificuldades. Muitas evoluções na área de segurança, especialmente criptografia, ocorreram principalmente nos momentos de maior dor e sofrimento da humanidade, que foram os momentos de pós-guerra. Então, não é algo que nós comemoramos de forma alguma. A pandemia é algo que traz muita dor, muito sofrimento para aqueles que perderam entes queridos, para aqueles que estão vivendo uma situação emocional extremamente difícil, para não dizer também financeira. Porém, contudo, é o momento em que a gente percebe a nossa humanidade, a necessidade de fazer coisas de uma forma melhor. É a forma quando a gente percebe que o dado existe, a informação eletrônica, vai lá e compra a sua receita sem precisar passar aqui, pegar o papel, vamos atender à distância. Se eu não tiver o suporte do certificado digital padrão ICP Brasil, mas que eu possa, pelo menos dentro do âmbito da saúde pública, já que a legislação permite isso hoje, o uso de mecanismos alternativos que garantam também, de alguma forma, a autoria
e a integridade daquele registro para que, por exemplo, o custo de uma certificação digital padrão ICP Brasil não inviabilize a adoção num hospital universitário, num hospital público, numa Santa Casa, que realmente tem muitas necessidades. E eu, de fato, né, de coração aberto, não gostaria de desenvolver nenhum projeto com investimentos, ainda que fosse com a Eval, tá? Sabendo que aqueles investimentos em alguma ferramenta de tecnologia poderiam ser menores e esses recursos pudessem ser utilizados de uma outra forma para a promoção da saúde. É nisso que nós acreditamos. Nós investimos na área da saúde para que exista promoção de verdade, que os investimentos possam atingir e chegar nas pessoas que mais precisam. Que bom, Murilo. Bom ouvi-lo. Teve até um elogio aqui, o Michael. Ótima apresentação, Murilo. O pessoal está elogiando. Eu agradeço muito as suas palavras. A gente sabe o quanto ainda a gente tem que caminhar, mas certamente, como eu disse, empresas como a sua vai levar a gente por um caminho melhor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Esperamos rever em breve em algum outro evento ou por aí, né? Quando conseguirmos nos encontrar pessoalmente. Esperamos estar todos juntos. Murilo, muito obrigada, viu? Foi ótima a sua apresentação. Agradeço pelo convite, pela oportunidade. Espero ter colaborado aí com todos. Mais um passo aí na disseminação desse tipo de serviço e tecnologia que a gente trabalha. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, tchau.